a mente que traz paz. Lá em Isaías 26, versículo 13, o texto diz assim: tu, Isaías diz, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, conservar em paz. Pessoal, o mundo não dá paz a ninguém. Se você realmente parar para pensar, o mundo está caótico, o mundo está complicadíssimo, o mundo está sem paz, o mundo está sem Deus, o mundo está depressivo, o mundo está abatido, o mundo está triste, o mundo está pesado, o mundo está cada vez mais ansioso, duvidoso, ninguém sabe do que vai acontecer, os dias são maus, você sabe que os dias são maus, você liga a televisão, você vê nas redes sociais, você vai na internet, as pessoas estão cada vez pior, suicídio. Nunca as farmácias lucraram tanto como nos últimos anos. Por quê? Porque hoje tem remédio praticamente para tudo. Tarja preta, isso, aquilo, outro. Por quê? Porque está faltando esta palavra, paz. Está faltando paz. Mas a Bíblia tem a receita para as pessoas receberem a paz. A Bíblia tem a receita para todos que quiserem voluntariamente receber, e um detalhe, gratuitamente receber a paz. Ele diz isso, se referindo a Deus. Isaías diz isso, inspirado por Deus, ele fala: tu, Senhor, se referindo a Deus, conserva em paz a mente que está em Deus, firme em Deus. A mente são os pensamentos, é a consciência. Se você não tem a sua mente firmada em Deus, você não vai ter paz. Se você ainda é ímpio, então você não vai ter paz. No mesmo livro de Isaías, no capítulo 57, no versículo 20, o texto diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então o próprio Isaías diz, inspirado por Deus, que não há paz para os ímpios. Ok, quem são os ímpios, pastor? Quem são as pessoas que são classificadas, configuram como ímpios na Bíblia? O ímpio é aquele que vive uma vida contrária à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, seja por descrença, rebeldia, negligência da fé, vivendo em pecado e com uma atitude de desrespeito para com Deus e para com o bem. O ímpio é a pessoa que vive sem Deus, ou por não saber, ou porque ativamente, sabendo de trechos da palavra, ou da palavra completa, ou partes da palavra, como eu disse, não obedece à palavra. E por tabela, vive no pecado. Esse é o ímpio. E para esta pessoa, não há paz. Pessoal, se não há paz, como Isaías diz lá, não há paz, então o que vai haver? Fala para mim. O contrário da paz. O que é o contrário da paz? Me explica aí o que é o contrário da paz. Tristeza, agonia, agitação dentro de si, algo que não está resolvido dentro de si. Se você tem algo não resolvido dentro de você, você não vai ter paz. Você não vai ter paz com Deus. Se você tem algo, o pecado, por exemplo, o ímpio, ele já vive no pecado. Porque ele não obedece à palavra de Deus. Se ele não obedece à palavra de Deus, ele vive no pecado. E o pecado traz maldição. O pecado só faz coisa ruim. Não romantize o pecado. Hoje em dia as pessoas estão romantizando o pecado. Romantizam o adultério. Romantizam a mentira. Romantizam os pecados. O pecado é a quebra da lei de Deus. A desobediência à lei de Deus é o pecado. As pessoas hoje estão quebrando esta lei. Tem até músicas que dizem assim, ó, se tem amor
E mesmo que seja adultério, não é pecado, não tem problema nenhum. Há quem diga essa palavra pecado até para brincar. Ah, não, é um pecado comer esse bolo. Ou seja, é uma palavra pesada, que a pessoa está romantizando, tirando o peso dessa palavra para falar de uma coisa simples. Um doce, uma comida. É um pecado. Não, não é um pecado. O pecado é maldito. O pecado trouxe a morte para a gente. Você sabia disso? Você sabia que o ser humano não morria? Não era para morrer. Mas o pecado de Adão e Eva desgraçou a sociedade. E o ser humano. O pecado. Quando a pessoa quebrou a lei de Deus, o Adão e Eva, Deus falou, não coma desse fruto. Eles foram e comeram. Fizeram o contrário. A maldição entrou, o pecado entrou, a destruição entrou, e hoje nós colhemos na nossa carne os frutos da maldição do pecado. O texto diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Quem é a pessoa que dá vida? Quem é a pessoa que ajuda? Quem é a pessoa que perdoa? Quem é a pessoa que faz essa ligação? O Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não ache que o pecado é bom. Lá em 1 João 3,8, o texto diz que o que pratica o pecado é do diabo. A pessoa se torna do diabo porque ela começa a praticar o pecado. Aí eu lhe pergunto, você quer ser do diabo? O pecado faz a consciência da pessoa ficar suja. O pecado faz a pessoa ficar culpada aqui, ó. O pecado faz a pessoa não ter mais relacionamento com Deus. Quando a pessoa está no pecado, ela ora e parece que Deus não responde. Deus está ouvindo, mas a impressão é que Deus não está respondendo, que Deus não está ouvindo. Quando a pessoa está no pecado, ela não tem força para obedecer a palavra de Deus. Quando a pessoa está no pecado, ela fica mal por dentro, ela sai para trabalhar mal, acorda mal, dorme mal, faz tudo mal. Por quê? Porque tem a maldição do pecado que está sobre ela. A consciência dela fica batendo todo dia na cabeça dela aqui dentro. Ela não tem o quê? A palavrinha. Qual é a palavrinha? Não tem paz. E a pessoa tenta picos de prazer para ver se compensa a falta da paz, a falta do prazer. Então ela vai, aí tem uma gama de coisas. Aí tem gente que procura em relacionamentos, em mulheres, em homens, em internet, em pornografia, em vícios, em outras coisas, em festas, em baladas, em trabalhos. Tem gente que se lança para trabalhar, para esquecer o que passou. Tem gente que infelizmente tem esses problemas. Como que eu resolvo então? Bem direto ao ponto. Como que eu resolvo o problema da paz, pastor? Como é que eu tenho paz na minha vida? O resultado da paz é isso. 3 coisinhas, pelo menos. Primeira coisa, a paz é resultado do perdão. Ou seja, o livramento da culpa. Tirar o saldo devedor. Perdão, é uma palavra difícil para muita gente. Muita gente não perdoa. Por ela não perdoar, ela não tem o perdão de Deus. Porque na oração que você faz do Pai Nosso, está escrito lá, no final da oração, no próximo versículo ele fala assim, se vocês perdoarem os homens as ofensas deles, então vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se você não perdoa os homens as suas ofensas, vocês não vão ser perdoados. Está lá na oração do Pai Nosso. O que significa? Que o meu perdão é proporcional. Se eu perdoo o próximo, Deus vai perdoar os meus pecados, as minhas ofensas. Mas se eu não perdoo o próximo, e esse próximo é a pessoa que está do meu lado, é quem eu conheço ou não, é a pessoa igual a mim, um ser humano também. Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Agora você entende porque parece que Deus não te perdoou, porque talvez você não perdoou. Você não precisa carregar essa culpa do abuso, seja ele qual for, verbal, sexual, físico, não importa, você não precisa. Você tem que se perdoar também, hein? Você precisa se perdoar.
perdoar você mesmo, porque você é uma pessoa. Se perdoar pelo que deu certo, vamos dizer assim, e principalmente pelo que deu errado. Se perdoar pelo que você tentou fazer e não conseguiu. Se perdoar pelos erros grotescos que talvez você tenha cometido, pecados horríveis que você não tem nem coragem de falar. Tem gente que tem vergonha até de falar do que fez. Deus já viu, obviamente. Mas Deus já te perdoou se você confessou e pediu esse perdão. Agora, talvez tenha uma pessoa que tenha que perdoar. Quem? Você mesmo. Você mesmo tem que dizer, eu perdoo a mim mesmo por isso. Eu me perdoo pelo crime que eu cometi. Talvez você cometeu um crime e até agora está na tua cabeça esse crime. A imagem dessa pessoa fica vindo na sua cabeça. Talvez a pessoa já até morreu, mas a imagem fica. Você tem que se perdoar. E você tem que resolver com os homens, ou a quem de direito, se você tem alguma pendência, para que você esteja livre da culpa. Zaqueu defraudou muito. Fez muita coisa errada, Zaqueu. Mas quando Jesus chegou lá na casa dele, ele disse assim, resolvo dar parte dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver. Vou dar para esta pessoa 4 vezes, quadruplicado. 4 vezes mais. Você vê, ele resolveu com Deus através da pessoa de Jesus, que é o que o texto diz. E foi resolver com o próximo. É aquela frase que Jesus disse, né? Dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, tenha paz com Deus, resolva o problema com Deus. E dai a César o que é de César. César representa o governo, representa as instituições. César representa o próximo. César representa a pessoa que você precisa se desculpar ou pedir perdão ou perdoar. Pastor, esta pessoa morreu, então você pode pedir perdão a Deus, porque você não consegue mais falar com essa pessoa. Deus, eu vou falar com o Senhor como se eu estivesse falando com a pessoa que morreu, porque eu sei que não tem como mais. Depois que a pessoa morre, não tem como eu me ligar a esta pessoa. A pessoa não vai ouvir você mais. Então, o que traz a paz para a pessoa, pessoal? O perdão. Qual é a segunda coisa? Antes de eu seguir no perdão, olha o que o texto sagrado diz, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Pastor, eu fui obreiro, fui pastor, fui bispo, fui um membro, eu me afastei. Se você toma posse dessa palavra que está na tela agora, olhe bem para esta palavra na tela, porque não foi eu que disse, foi Jesus. Jesus te perdoa. Agora. Nesse momento, Jesus perdoa você agora. Aqui agora, Deus perdoa você. Porque Ele olha para você, Ele vê você. Não importa mais. Seja perdoado. Então, se você carrega algo dentro de você, deixa hoje aqui a mágoa. Deixa hoje aqui o que passou. Talvez você se afastou por um mau exemplo de um pastor, ou não, ou uma palavra por aí, uma palavra de um bispo, uma palavra de um obreiro, ou então uma pessoa dentro da igreja, ou então por alguma coisa. Nos perdoe, para que você tenha paz. Perdoe a quem de direito. Pastor, foi o meu filho, perdoe. Foi o meu marido, perdoe. Perdoe. Você vai conseguir paz. É o que você quer. Então esse texto na tela é muito forte. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Com quem? Por Ele. Segunda coisa que traz paz. Consciência pura, limpa. Que é uma ligação com o que eu falei. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé está ligada à consciência, e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Se você tem uma má consciência, você não consegue usar a fé, como eu falei, você não consegue, sua fé fica travada. Aí vai parecer que você não tem fé. Não, fé todos aqui têm, todos, sem exceção. Mas vai parecer que ela está travada. Por quê? Por causa da má consciência.
E por quê? Porque não resolveu algum problema. Por quê? Porque tem alguma situação, tem algum pecado, tem algum impedimento, tem alguma coisa que está sujando, tem alguma culpa. Você não consegue usar fé. Mas hoje você vai conseguir. E a terceira coisa para finalizar. A paz é resultado, pessoal, sabe de quê? Da habitação do Espírito Santo, que é o Espírito da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. Ele é santo. Lá em Gálatas 5:22, um dos frutos do Espírito Santo é paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Quem não tem o Espírito Santo não vai ter a paz, porque os ímpios não têm. Pastor, eu quero deixar de viver sem Deus, eu quero deixar de viver sem a prática da palavra, eu quero deixar de ser ímpio. Como? Se é você, tome a decisão, se arrependa dos seus pecados, vire as costas para o mundo, tome uma decisão hoje de ser diferente. Talvez até hoje você não tinha essa paz. Talvez você hoje, poxa, pastor, eu estava assim meio oscilante, uma hora eu ia, outra hora eu vinha, uma hora eu estava bem, outra hora eu estava mal. Mas hoje, se você toma uma decisão e sustenta a decisão tomada, então na hora você recebe luz. Na hora você se arrepende. Que é isso? Você vê a moça, ela estava na igreja sem paz. Na igreja, cheia de pecados. Fazendo. Na igreja, longe de Deus. Na igreja, mas até que ela chegou na igreja universal e entendeu isso que nós estamos te ensinando. Se arrependeu dos seus pecados. Morreu para o mundo. E ela já foi decidida para se batizar nas águas. No dia que ela foi decidida para sepultar a velha criatura, ela recebeu o Espírito Santo até antes do sepultamento. Até antes do batismo. Ela recebeu o Espírito Santo e foi mudada. Foi transformada. Não foi desfigurada. Foi transformada. Então pense. Se você precisa se batizar hoje, então não é amanhã não. É hoje. Se você diz, pastor, eu quero o Espírito Santo, Jesus disse assim, ó, no fim da festa, no último dia da festa de Pentecostes da época, e hoje trazendo essa palavra para a nossa festa, ele disse, quem crê em mim, Jesus falou, como diz a Escritura, do seu interior, do seu ventre, representando o interior, fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim, beba. Está lá, se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode entrar hoje na sua vida, agora, se você crer e se entregar. E se ele entrar, entra o que junto com ele, que nós estamos falando desde o início da mensagem. A palavrinha de 3 letras. Entra a paz. Na hora. Entra a paz aqui e agora. Aqui e agora, nesse momento. Você vai sair da igreja cheio de paz, que é o maior presente que você pode receber.